Olá, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Christian Pater Rancondes. Ele é filósofo, administrador e escritor. Ele é de origem chilena, mas desde 1989, talvez você que está assistindo não tinha nem nascido ainda, ele já está aqui no Brasil divulgando o Eneagrama. Ele é autor de 3 livros na esfera do desenvolvimento humano. Ele foi professor da FGV, assim como eu, e ele desenvolveu uma metodologia para a utilização do Eneagrama dentro de empresas, atuando com multinacionais. Ele tem alunos que são, e muitas vezes, aí, os CEOs à frente de grandes organizações do nosso país, que atuam em toda a América. Christian, muito bem-vindo. Oh, querido Kenneth, obrigado. Que alegria estar contigo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por ser uma pessoa tão fantástica e tão conhecedora desse mundo das internet, de todas as coisas. Que legal, Cristiano. Olha só, e eu queria aqui nesse bate-papo contigo hoje que você começasse pelo começo, porque a gente escuta Eneagrama e a gente às vezes ouviu alguma coisa, leu em algum lugar, mas o que é de fato o Eneagrama e de onde ele surgiu, Christian? Existem histórias sobre o Eneagrama muito curiosas, né? Se calcula que o Eneagrama tenha 4.500 anos de antiguidade no mínimo. Mas não existe alguma prova concreta disso. Acontece que o Eneagrama é citado, por exemplo, em 1625 na Europa, já se fala de Eneagrama. A palavra Eneagrama é grega, mas a origem do Eneagrama se acredita ter sido suméria, que foi um grande império antigo, um dos primeiros a ter escrita, um dos primeiros a ter astronomia, engenharia, etc. Um conhecimento muito vasto. Então se acredita que o Eneagrama começou em Suméria. Nós estamos falando desse mundo antigo onde nós temos grandes civilizações, como a grega, por exemplo. Então os griegos pegam este símbolo, que é um símbolo que tem 9 linhas, e por isso eles nomeiam Eneagrama, o símbolo das 9 linhas. Enea 9, grama linha. E aí, esse símbolo é conhecido pelos gregos e também alguns asseguram que foi conhecido pelos egípcios, porque entre os egípcios existe uma cosmogonia teológica que fala de 9 deuses, né? Os 9 deuses. Então, esse conhecimento, se a gente lembra o mapa, né, da antiga, do Oriente Médio, né? Nós vemos que nós passamos para Egito. No Egito já é fácil, nós estamos perto aí do mar Mediterrâneo, passou para a Europa. Então, eu tenho um Eneagrama de 1600, eu tenho uma imagem de 1600, que é de um museu hermético de Alemanha. Então, o que passa? O Eneagrama ele é um símbolo, e isso é muito importante diferenciar símbolo de signo, né? Um signo é como signo pare no trânsito. Ele só dá uma mensagem, pare, né? Enquanto que um símbolo, ele tem camadas de conhecimentos, ele tem camadas de significado, é como uma cebola. E como é um símbolo matemático, a própria matemática do símbolo, se você observa com atenção, você vai verificar ali que existem dinâmicas geométricas e existem dinâmicas matemáticas. E isso é muito interessante pelo fato de nós não sabermos quem foi o inventor disso, mas com certeza ele inventou algo que é atemporal, porque ele está sendo aplicado hoje em dia com sucesso em universidades como Stanford. Já se aplica na área de administração e na área de psicologia. Teve dois professores que começaram na Universidade de Stanford a divulgar o Eneagrama, que foram David Daniels, né? E agora não me estou lembrando no momento de outro autor, que começaram a divulgar o Eneagrama dentro das universidades. Na universidade também católica, existe no Vaticano, também já há introduzido o Eneagrama, né? O pessoal da CIA, da Central de Inteligência Americana,
aplica o Enneagrama também como apoio para o estudo dos perfis tipológicos, para analisar perfis tipológicos. Então, o Enneagrama se ha ido espalhando pelo mundo e hoje em dia existe uma organização internacional da qual eu faço parte como membro profissional, que é a International Enneagram Association, que está nos Estados Unidos, tem base, e atualmente o Enneagrama já está praticamente em todos os continentes no mundo sendo estudado, enfim. Eu posso depois deixar que desejem um link e com muito agrado eu posso enviar meu livro, PDF do meu livro para todos terem uma informação mais completa, se você quiser. Que legal, Christian. Com certeza, eu sempre escuto você contando sobre essa história e sempre me arrepia de imaginar, né? Como algo que tem tanto tempo, como você disse, né? Testou aí várias gerações diferentes, culturas diferentes, está espalhado pelos continentes, né? E é interessante ver que, falando agora do nosso período atual, quando a gente fala do mundo das corporações, né? Dentro das empresas, inclusive quem está nos assistindo aqui, o meu público, são pessoas dentro dessas organizações que com certeza passam por inúmeros desafios técnicos, mas eu tenho certeza que o desafio humano é o maior desafio que eles têm. E você tem feito um conteúdo muito legal aqui no YouTube. Eu vou até deixar o link para quem quiser acessar, conhecer, se inscrever no canal do Christian. Tem tido um conteúdo muito bacana para quem quer ver mais sobre desenvolvimento humano. E eu queria te perguntar, Christian, agora, o que esse líder que está ali dentro de uma organização, sendo pressionado pela sua diretoria, ao mesmo tempo tendo que formar uma mão de obra que não teve aí um background, uma formação mais profunda, de que forma eles poderiam utilizar o Enneagrama? Como que ele faz sentido para um ambiente aí de liderança? Perfeito. Uma das questões que está praticamente já comprovada dentro das empresas é que praticamente un 80% dos líderes de empresa son demitidos por problemas comportamentais y por problemas de liderança. Olha que tremendo. 80% é o cálculo. Então, o que passa? Nós temos um gap ali entre a formação profissional do indivíduo e a questão comportamental. Então, o que passa? O Enneagrama vem a ser uma ponte para que a pessoa compreenda que essa capacidade profissional que ele tem não vai funcionar 100% se ele não desenvolve aquilo que hoje em dia chama-se soft skills, né? E uma dessas soft skills é você conhecer teus gaps, é tu conhecer quais são tuas fortalezas, tu conhecer quais são os aspectos fortes de tua personalidade e como líder saber escolher as pessoas certas para fazer bem bolado de uma equipe, né? Onde tu tenha a participação de olhares diferentes para um determinado trabalho, né? Às vezes, por exemplo, se nós temos muitas pessoas de um olhar apenas técnico ou racional, sem essa pegada inovadora, por exemplo, ou sem essa capacidade de comunicação interpessoal, às vezes o que eles sabem se perde. Já tive muitos casos sobre isso. Então, o líder atual, ele precisa, mais que nunca, conhecer profundamente o comportamento humano, seja para ele próprio se administrar na sua personalidade, seja para ter uma melhor compreensão de como pensam, sentem e actuam os demais. Tenho usado há muito tempo esse conhecimento e eu tenho certeza que isso me ajuda muito a identificar durante processos de recrutamento, quando a gente desenvolve dentro da minha empresa 80/20 os programas de desenvolvimento individual, essa questão de identificar os gaps é crítica. E sabe o que eu queria te pedir? Se você puder trazer para a gente, para ficar claro para todo mundo também, algum caso ou alguma história interessante que você tem da tua experiência, de algum resultado prático, assim, que você lembre que chamou a atenção com relação à aplicação do Enneagrama. Um dos casos que eu tenho aconteceu na multinacional MedLife, né? Onde nós tínhamos, foi um programa que foi ordenado pela central nos Estados Unidos, da MedLife,
y que fue ordenado para ser realizado en todos los países un proceso de coaching con Enneagrama. A própria empresa pediu especificamente coaching com Enneagrama. Então, eu tive a sorte de ser convidado a realizar esse treinamento com os 30 principais executivos, diretores e o CEO da MedLife aqui em Brasil. Eu posso até citar o nome porque é um caso que foi um caso assim, que me orgulhou muito, que foi o fato de um dia o CEO, que era José Mármol Loureiro, que é um grande executivo, muito conhecido aqui na praça, é uma pessoa extraordinária, ele tinha um conflito com o diretor de recursos, com o diretor para a América Latina da MedLife. Havia um conflito, havia um atrito entre eles, né? E ele me falou sobre esse assunto e nós fizemos uma call conference com esse executivo da MedLife e nós solucionamos esse atrito graças apenas ao fato de reconhecer aspectos comportamentais. Ele ficou tão feliz que ele falou assim comigo: "Ô, Christian, o treinamento já está, teu treinamento já foi pago, já está todo pronto, não precisa ser mais." E nessa mesma equipe, eu lembro que tinha um rapaz muito inteligente, que era o diretor de marketing. E ele era extremamente inteligente. Ele foi o cara que elaborou o plano de trabalho na área de marketing da MedLife aqui em Brasil, com todo sucesso. Mas ele tinha um problema: a comunicação. O plano dele foi um sucesso, mas ele posteriormente foi demitido por esse traço comportamental que fazia com que ele não tivesse um relacionamento com as pessoas adequado. Não que ele fosse agressivo, ele não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa torpe em seu relacionamento, mas ele tinha essa dificuldade de se interrelacionar, de conversar, de participar. Então, o que aconteceu com isso? Como se faz geralmente nas empresas, às vezes aquele análise 360, né? Ele ficou fora. Então, aí, quando ele compreendeu isso, ele me pediu ajuda. Ele falou: "Agora compreendo o que você me falou. Acho que tenho que trabalhar nisso." Então, aí tu tem um caso que parte do negativo, né? Da pessoa que se dá conta que esse comportamento não está ajudando na sua gestão, e um caso positivo como esse de solucionar um problema de comunicação, né? Que foi solucionado em uma call conference. Puxa, sensacional, né, Christian? E a pandemia com certeza impacta aí esses negócios, mas também podemos ter essa possibilidade de falar remotamente e resolver problemas de fato, né? Graças a Deus. Então, imagina o desafio que foi para algumas pessoas ter romper essa barreira, né, comunicacional, porque algumas pessoas, me acontece a mim, quando faço a certificação online, algumas pessoas dizem assim: "Ah, mas eu não gosto muito desse negócio online." Né? E aí depois, quando elas se dão conta que funciona, que é legal, aí elas se soltam e começam a dizer assim: "Puxa, que bacana, tem sido muito bom fazer online." Verdade. E, Christian, agora a gente preparou uma coisa especial aqui. Eu quero, para mim, eu acho que vai ser a parte mais interessante agora, né? Você me abriu espaço para responder aí ao questionário, né, do Sistema Enneagrama 360 graus. Você me enviou um relatório super detalhado, com várias informações bem interessantes também. Eu queria que você desse, no Brasil a gente fala de uma palhinha. Bom, meu querido Kenneth, é o seguinte, né? Tu já tinha feito antes, já uma análise, né? E eu tenho guardado ele, eu tenho como se chama, teu relatório anterior. Que legal. Eu vi que tu conservaste um dos traços dessa tua análise anterior, que é o traço 7, né? Esse traço 7, ele diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque atualmente, o traço 7, que significa, em primeiro lugar, do ponto de vista positivo? Uma pessoa inquieta, que busca sempre algo novo, que está sempre antenada, que está sempre agitada, que está sempre vendo o que tem ali, né? Então, é uma pessoa
inovadora, é uma pessoa que tem criatividade, que pensa o por que não, né? Então, é uma característica tuya que en ese nuevo relatorio él la redució. Es como si tú estuviese no trazo 5 aquí, que está en 50%, ¿no? Significa que Kenneth ahora aumentó el lado más racional de él. Tú ya eres una persona racional, mas tú estás más alerta racionalmente falando. Es decir, claro, eu sou creativo, invento, crio, etc. Pero para onde vamos, né? Já tem uma maturidade mais forte, né? Que tem muito a ver com o teu atual ciclo de vida. Já vamos a ver isso. Então, tu estás mais racional, tu eres um homem que tem neste momento a triade 153, que é uma triade que mostra um perfil estratégico, racional, organizado, focado em resultado. Tu tens foco em resultado. Então, houve uma diminuição de algunos aspectos que no teste anterior estaban altos, tal vez por tu ciclo de edad en la época, ¿no? Donde, por ejemplo, tú ahora desde el punto emocional estás más racional en las emociones, digamos así. Hay una necesidad de tener una orden que no es una orden perfeccionista, más es una orden baseada no teu racional. O por qué tem que ser algo de un cierto modo, ¿no? Y por otro lado, o trazo 3 está fuerte, ¿no? Hasta con 60%, que es una necesidad de atingir resultados, existe una idea de foco muy fuerte, existe una idea de ter suceso, de conseguir un resultado que tú quieres. Entonces, en este momento, esos 3 trazos, trazo 1, que es el trazo que indica cuestiones como orden, metodología, organización, aquella cosa de rutinas de orden, etcétera y tal, él está en 50%, o que significa que sin que tú seas fanático por el perfeccionismo, tú sí estás preocupándote más con algunas cuestiones metodológicas, de rutina, de paso a paso y todo eso. Y eso está reforzado por teu raciocínio no trazo 5, que está en 50% también. Entonces, hay un Kenneth que está pensando más. No es que él dejó de ser ese cara que procura novedades, que procura innovación, que procura o nuevo, más, existe más, no es un pie no chão, existe más un raciocinio, ¿no? O que vale a pena y que no vale a pena. E o traço 3 do Enneagrama, digamos que ali tem uma questão muito importante que é de tu ter cuidado para quando eu foco aquele resultado que eu quero, não estar muito preocupado com a questão de certo ou errado. Tem que deixar fluir também e tem que de repente alguém talvez não vai te aplaudir muito por algo que tu considera que é muito bom. Então, tu tem que ter cuidado para que isso não elimine tu entusiasmo. Tu não te preocupar muito com o que os demais opinam sobre o que tu está fazendo. É tu pensar, olha, eu fiz tudo isso em todo este tempo. Independiente do que as pessoas falem, né? Independiente de meus acertos e dos meus erros, né? Eu fiz. Então eu vou continuar fazendo. Então, nesse sentido, uma parte tuya está mais crítica contigo. Entendi, faz sentido. Faz sentido? Com então, certeza. Essa parte mais crítica contigo, ela pode ser, às vezes, ela pode te sabotar de repente em relação a esse comportamento de resultado. ¿No? Eu tenho a ideia, tenho a razão disso, tenho toda a estratégia, etc. E se não dá certo? E se não é o momento certo? Então, aí tu tem que estar alerta. Não é algo forte, mas isso às vezes produz, aqui no traço 8, que é o traço da ação, uma falta de ação em cima daquilo que tu já sabes que poderia funcionar, mas tu está com uma retranca, está com um pé atrás, né? Porque a razão te diz, oi, cuidado,
a ver, vamos estudar más ese negocio, etc. Então, a gente tem que ter cuidado para que isso não te impeça a arriscar, fazer algo. Por que está acontecendo isso na vida do Kenny? Atualmente o Kenny tem 38 anos, né? Isso. 6 de março. Então, existe um processo cíclico na nossa vida que se calcula a cada 7 anos. Então, nós passamos o ciclo de 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, de 14 a 21, são ciclos de 7 anos. Tu estás no ciclo sexto, que está aqui com amarelo, né? Então, o que esse ciclo sexto diz? Que é o que nos, de alguma maneira, nos influencia entre os 35 a 42 anos. Então, tu estás com 38. Olha que interessante. Esse ciclo é um ciclo interessante por 2 motivos. Por um lado, o Ken está dizendo assim, o que eu faço para que o meu negócio, para que o que eu estou fazendo fique mais forte, mais bacana, mais bonito, para ter melhores resultados. E por outro lado, tem um Kenny que diz assim, e se eu fizesse algo diferente? Esse dilema, né, Christian, dos dois lados. Aí. Exatamente. Faz sentido isso para ti? Faz, com certeza absoluta. Essa discussão está sempre presente na cabeça. Então, o que passa? Nesse ciclo amarelo, é para ter cuidado com esse tipo de decisão. É para ter cuidado. Não é que tu não possa fazer, mas tem que, justamente, aproveitando esse momento teu, que tu estás mais racional, mais preocupado de fazer a coisa certa, estás sabe, com mais tacto, com mais equilíbrio, tampouco isso significa que vas deixar de fazer. Então, naturalmente, existe ali no teu traço 8, está passando por um período onde estou fazendo, não quero fazer mais. Tudo bem, não tem problema. Só que fica alerta para que isso não signifique deixar de repente de arriscar em algo que tu sientes que poderia dar certo. Fantástico. Essa é uma geral, né? Que legal. Nossa, não, eu pedi uma palhinha e ganhei uma leitura completa aqui. Já estou feliz pra caramba, Christian. Olha só, gostei muito dos insights. Sei que tem muita informação legal no relatório também. Muito. Para quem tá assistindo a gente aqui, né, Christian? Vamos convidar. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Não deixa de acessar. Clica, visita, conheça os produtos que o Christian tem, que podem fazer sentido para você, que podem fazer sentido até para a organização onde você está inserido. E um ponto muito importante, qualquer processo organizacional ligado ao desenvolvimento humano, é muito importante que comece pelo topo. É muito importante envolver as pessoas nas camadas de cima que tomam as decisões, porque elas vão reverberar isso por todo o restante da organização. Todo o restante. E é um processo que não é invasivo, não é um processo que expõe as pessoas de forma negativa. Eu sempre começo o processo falando do que a pessoa tem de positivo, do que a pessoa tem como potencial, como algo que ela pode desenvolver, que são seus pontos fortes. E graças a Deus, nós somos todos diferentes. Isso é maravilhoso. Então, o diferencial do sistema Enneagrama 360 que eu criei é que ele não vai pelo caminho tipológico. Ele faz uma análise 360 do teu resultado. Existem traços em ti de tua personalidade que se destacam mais, mas eu vou também te ajudar em aqueles traços que se destacam menos. E às vezes esse traço que destaca menos é algo que tu precisas desenvolver. Fantástico. Christian, cara, uma aula. Adorei sua participação. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Somos amigos há anos aí. Né? Poxa vida. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui, não deixem de seguir o Christian no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram dele. Tá fazendo um conteúdo bacana. O YouTube dele também tá aquecendo os motores aí. Entra, acompanha. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Christian, um grande abraço. Um abraço, Kenneth. Obrigado aí pela gentileza enorme de falar contigo. Um prazer.